Ensinar é fundamental. Eu estou aproveitando. Estou tentando passar para você alguns ensinamentos baseados nas minhas experiências. Você sabe muito bem que um bom professor, ele procura dar uma aula com motivação. E a minha motivação é justamente meus 50 anos de casada. Tenho 50 anos, faço 50 anos no dia 3 de janeiro de 2020, com o apóstolo Elias, evangelista do Nascimento. E graças a Deus, as experiências que eu tenho vivido são suficientes para te animar, para você chegar também aos 50, aos 60, assim como nós iremos chegar em nome de Jesus. Bem, eu quero dizer para você o seguinte, que tudo é importante no casamento para que chegue aos 50 anos, né? Aos 60, mais do que isso, em nome de Jesus. Importante também o seu relacionamento com a vizinhança. Você sabe que vizinho sabe de tudo. Presta atenção a tudo e sabe tudo da sua vida. E você, se facilitar, também vai ficar sabendo tudo da vida do seu vizinho. Mesmo sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, a facilidade de a gente saber da vida do vizinho, não é? Até pelo fato, não tem como evitar. Você vê o vizinho sair, você vê o vizinho entrar, você vê uma porção de coisa, não tem para onde correr. Mas se tiver sabedoria, a palavra diz que é melhor um vizinho perto do que um parente longe. Provérbios 27:10. É melhor um vizinho perto do que um parente longe. Isso ajuda na sua vida conjugal. Foi muito importante esse versículo na minha vida. Como toda palavra de Deus é importante, porque não tinha confusão com a minha vizinhança. Sempre, se Deus fala que é melhor um vizinho perto do que um parente longe, eu sempre procurei evangelizar meus vizinhos, falar de Jesus para meus vizinhos. Então não tinha aquela fofoca, aquela confusão, né? Porque às vezes dá aquele conselho contrário. Só teve uma vizinhança minha, uma vizinha que me aconselhou a tomar um chazinho para perder o meu segundo filho, como você já viu essa história nos vídeos anteriores. Porém, nós cortamos essa conversa, não foi à frente, porque eu apresentei logo o evangelho para ela. Eu digo, isso não. Eu não gostaria de estar grávida agora, mas o meu Deus é o dono da vida, só Ele tem direito a dar e a tirar. E uma criança, por menor tempo que tenha no ventre, nem que seja de alguns minutos, já se tornou uma vida. Então, cortei, porque sempre falando de Jesus para a vizinhança, eles serão os melhores vizinhos. E isso vai ajudar no seu casamento, porque quando não acontece isso, não prevalecer as conversas de Deus com a sua vizinhança, aí os vizinhos vão influenciar na sua vida matrimonial. Então, eu sempre tinha até os cânticos em relação à vizinha. Tira o pé da porta da vizinha, ou tira o pé da porta da vizinha, ou tira o pé da porta da vizinha tira o pé. Porque dizia tirar o pé, porque só é para ir para falar de Jesus. Então não tinha esse negócio de estar na casa do vizinho para ficar jogando conversa fora e depois ter problema na minha vida conjugal. Você sabe que vicia, chega a hora do jantar, você está na porta do vizinho, o marido chega, o jantar não está pronto, chega a hora do almoço, está na casa do vizinho, aí o marido chega, o almoço não está pronto, e assim o café da manhã, já amanhece o dia pensando na casa da vizinha. Então, graças a Deus, também foi uma experiência maravilhosa. É uma experiência maravilhosa que você deve prestar atenção e, se não estava praticando, praticar. Tira o pé da porta da vizinha, tira o pé, como diz a minha canção. Porque você vai ter uma vida conjugal equilibrada. Vizinhança afeta muito nisso. Quantas pessoas brigam com os esposos por causa de conselhos da vizinha? Ou conselhos do vizinho? Então é bom que você saiba que até isso é um aprendizado para a sua vida, se você é aquela que facilita os bate-papos com a vizinha. O nosso dever é só falar de Jesus para a nossa vizinhança, porque é assim que o Senhor diz,
que é melhor um vizinho perto do que um parente longe. Se o Senhor está dizendo, o nosso Deus, em Provérbios 27:10, que é melhor um vizinho perto do que um parente longe, é claro que eu vou querer uma vizinha que seja filha de Deus. Tenho que pregar o evangelho para ela, porque ela só vai ter conselhos bons para mim. Porque ninguém vai dizer que não vai precisar de um conselho. Eu posso precisar de um conselho, eu estou aqui tentando ajudar você, mas posso precisar de um conselho. Então, a mesma coisa na minha vizinhança. Se eu falo de Jesus para ela, ela recebe Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, então vai haver momento que essa pessoa, essa vizinha pode me ajudar com aconselhamento, com a palavra que vem da parte de Deus. Deus usa até a jumenta, como usou. No Antigo Testamento, nós vemos a jumenta dando livramento para um profeta. Falou? Imagine. Então, como é que eu vou querer deixar minha vizinha de qualquer jeito? Eu falo de Jesus para ela, falei, vou continuar falando em toda a vizinhança que eu chego, e o resultado é que minha vida conjugal vai ficar cada vez mais maravilhosa, porque o vizinho não vai me dar conselho ruim, porque se eu falo de Jesus, não tem chance para que eles venham falar alguma coisa que venha afetar no meu casamento. E assim fica tudo muito bem. Então, mais uma experiência da gente em relação a casamento, que foi essa, de meu marido não viver na porta dos vizinhos, nem eu também. Ao contrário, orando pelos vizinhos e falando de Jesus para os vizinhos. E isso contribuiu para que o nosso casamento também estivesse em paz. Muitos casamentos foram tirados a paz por causa de fofoca de vizinhança. Então, isso é importante. Quero que você saiba que cada fato desse que eu estou falando é porque tem alguém que está precisando. E aí, está valendo a pena os nossos vídeos. Tenho certeza que você vai falar com outras pessoas para estarem se inscrevendo no meu canal, é Rai Santana Nascimento, porque você não vai ter somente os vídeos com o tema ensinar é fundamental, mas outros e outros vídeos que nós teremos, e com certeza sempre trazendo você para uma nova dimensão e com certeza sempre melhor. Eu quero também dizer que o importante no meu casamento, muito importante no meu casamento, não foi somente aconselhar os vizinhos a receber Jesus, mas ter meu tempo de oração. Quando tinha algum problema com o meu esposo, que eu não sou perfeita, eu tenho alguém perfeito dentro de mim, que é o Espírito Santo, mas eu não sou perfeita. Então, quando eu tinha algum problema, eu procurava orar. Qualquer situação, orar. Abençoar meu marido. Meu marido trabalhava muito com aconselhamento, demorava muito de chegar em casa. Ele é uma pessoa mesmo voltada para o reino de Deus. Ele, antes de ser consagrado a pastor, ele já vivia uma vida de pastor. Ele cuidava das ovelhas o tempo todo. As ovelhas do Senhor Jesus. Então, ele, às vezes, era para chegar na hora do jantar, chegava quase meia-noite. E ele nunca foi muito ligado em estar telefonando. E aí o resultado, quando ele chegava, eu estava orando. Às vezes dava vontade, não sou diferente de você, dava vontade de mandar essas ovelhas para algum lugar, mas de repente eu sabia que o Espírito Santo não poderia ser entristecido. Então eu ia orar, buscar a face de Deus, para poder, quando meu marido chegasse, eu estar calma, tranquila, mesmo sabendo que eu tinha o direito de ser a principal ovelha, dele ter aquele horário de chegar, para também não deixar a ovelha, que era a principal ovelha dele, maltratada. Porque não é fácil você cuidar de um filho excepcional e chegar ao anoitecer e o esposo não estar junto para estar dando aquele refrigério. Então eu ficava até 9, 10, meia-noite com um filho excepcional, que na época estava muito agressivo, é um filho autista, mas estava muito agressivo por causa da fase da adolescência. Então esse período foi muito difícil, mas eu tive a vitória também por causa da oração. Então aqui nesse vídeo você está tendo duas orientações: ter cuidado com os vizinhos, falar de Jesus para eles, porque falando de Jesus para eles, nenhum vai ter mau conselho para influenciar na sua vida conjugal. Só vai ter bons conselhos. Porque, primeiro, se você está falando de Jesus para os vizinhos, eles não vão ter coragem de se atrever a dar um conselho ruim para você, mesmo se não se converterem.
E a outra coisa é quando o marido estiver demorando, não faça confusão, vá orar. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Quando ele chegar, você já está calma. Então já estava nessa dimensão, que dava vontade de... Aí vinha o Espírito Santo com o seu ensino, que ele é o professor dos professores, e aí ele mostrava que a solução era orar. Se eu tivesse um marido, ele me mostrava, se eu tivesse um marido que demorasse de chegar porque estava se prostituindo, como seria a minha reação? Terrível, não é? Mas se eu tenho um marido, é terrível, mas o bom seria orar por ele. Agora imagine que eu tendo um marido que estava a serviço do Senhor, chegava tarde porque estava cuidando das ovelhas do Senhor, o que eu poderia fazer? Só orar para ter paciência. Estar contribuindo para que o reino de Deus crescesse. Houve muita renúncia. Horários que eu estava esperando para o meu marido, digamos que esperando às 20 horas para nós sairmos para dar uma refrigeradazinha na nossa mente, ele não chegava porque uma ovelha tal, na hora que ele estava saindo do gabinete, chegou, só podia ser atendido naquele horário, e aí ele ficava, e eu ficava esperando por ele, sem direito nenhum telefonema, porque nesses momentos não tem nem como telefonar. As ovelhas quando chegam assim, é terrível. Então essas coisas todas eu pude superar com oração. Não é fácil. Você vê que quantas mulheres de pastores não aguentam e as pessoas dizem, meu Deus, aquele homem tão bom, como é que aquela mulher foi embora? Pois é, eu sei porque que vai embora. Porque o tempo deles é mais para o público do que para nós. Para as ovelhas de Cristo, na verdade, eles casam com a noiva do Senhor Jesus. Boa parte dos pastores se dedicam tanto a essa obra de salvação, de estar consolidando as ovelhas, aconselhando, que eles parece que tomaram a noiva e casaram. Alguns exageram, mas seja qual for a situação, se ele está exagerando ou se está dentro do limite, sempre é um tempo que toma da mulher, da esposa, e você que está me ouvindo, se casou com um pastor, saiba que a oração do justo pode muito seus efeitos. O seu marido está cuidando da obra de Deus. E você será abençoado como eu estou sendo. 50 anos de casada é porque Deus é Deus e o resto é conversa. Não é porque eu sou boazinha, não, é porque Deus é Deus. Porque a gente sabe muito bem que a falta do marido, não importa qual for o motivo, se é porque ele está com a prostituta ou porque ele está a serviço de alguém, a gente sente falta. Mas você vai olhar pelo lado de que bom é que ele esteja realmente fazendo a obra de Deus. Então se console, agradeça ao Senhor. E eu sei que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, porque é desse jeito que eu consegui. Naquele que me fortalece, o Espírito Santo. Aí sendo uma esposa de pastor, e que tipo de pastor? Totalmente ligado na obra. 24 horas no ar. E isso não me impediu de estar fazendo meus 50 anos de casada, porque aquele que está em mim é maior e com ele eu posso todas as coisas e tenho a felicidade de ter o meu leito sem mácula, graças a Deus, além de conseguir ficar com meu marido, como muitas mulheres de pastores não aguentam, algumas, não vou dizer muitas, mas algumas, eu consegui me manter com ele e manter na fidelidade. Isso que é o principal. A palavra diz em Hebreus 13, 4, que um leito sem mácula é venerado por todos. Hoje, não só consegui manter meu casamento, não é? Mesmo com meu marido chegando muito tarde, mas na fidelidade, não conheço outro homem a não ser o meu esposo. E isso me garante o direito de poder estar fazendo vídeos onde você está sendo abençoada e com certeza vai estar simpatizando com a minha história e se inscrevendo no meu canal e ajudando outras pessoas a se inscreverem. Porque o importante é você aconselhar naquilo que você pratica, naquilo que você é vitoriosa. E Deus tem me dado a vitória, até com os meus erros você pode aprender, porque eu não sou perfeita. Mas uma coisa eu sei, ensinar é fundamental. No próximo vídeo eu espero por você. Conto com a tua inscrição e com a inscrição das pessoas que são suas amigas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.